Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Congresso, ao Gematicon, com muito prazer, com muita alegria que eu participo novamente nessa terceira edição. Espero que seja um momento de muito aproveitamento, dos conhecimentos, dessa troca que a gente vai fazer. É um momento de muito aprendizado, sempre quando a gente tem a oportunidade de trocar ideia, de aprender um pouco mais, né? E principalmente em um congresso com tantos temas interessantes e relevantes para a engenharia dos materiais. Então, sejam bem-vindos ao congresso, sejam bem-vindos ao nosso mini curso Premium de Gerenciamento de Projetos aplicado ao desenvolvimento de pesquisas científicas. Eu espero que seja muito proveitoso esse mini curso. Ele traz temas que são bastante interessantes, tanto do aspecto relativo à atuação profissional, quanto à atuação acadêmica, e é um elo que tende a maximizar bastante a eficiência e a eficácia em que a gente trabalha em cada um desses campos, certo? Gostaria de me apresentar, eu me chamo Max Taylor, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Maurício de Nassau, sou mestrando em Ciência de Materiais, pela Universidade Federal de Pernambuco, e atualmente sou consultor na Liga Acadêmica de Engenharia dos Materiais, que também é uma grande parceira aqui do Engematicon. Trazendo um pouquinho da minha experiência, durante a graduação, eu fui estagiário na TPF Engenharia, foi onde eu tive o meu primeiro contato com gerenciamento de projetos. Passei também pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, até o finalzinho da minha graduação. Também pude aprender bastante, não só assuntos relativos ao exercício profissional, mas também à gestão. Fui presidente da Liga Acadêmica de Engenharia dos Materiais, com muito orgulho. Após formado, trabalhei na Êxito Construção Civil, e mais recentemente na Uniloc, equipamentos e máquinas e equipamentos. E aí outra experiência, eu trouxe aqui as experiências profissionais, mas outra experiência acadêmica também que tive a oportunidade de ter foi o intercâmbio durante a graduação, E eu trago isso porque foi nesse intercâmbio que eu tive a oportunidade de passar um semestre na Argentina, onde eu fiz cursos muito direcionados para gerenciamento e a gestão de projetos, além de ter participado de algumas pesquisas também na época. Então, foi uma experiência também que agregou muito e tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, Mas para a gente entender, antes de iniciar de fato como vai funcionar o nosso mini curso, a gente vai por dois caminhos, certo? Primeiro vai ser o gerenciamento de projetos. A gente entender de fato o que é as áreas de conhecimento, as ferramentas, E o segundo caminho são as pesquisas científicas, Qual o processo de construção, passo a passo e etc. Para que a partir do entendimento desses dois conhecimentos, desses dois campos, a gente consiga identificar links, consiga identificar paralelos, Como as ferramentas e o conhecimento do gerenciamento de projetos podem maximizar ou tornar mais eficiente a construção, o desenvolvimento de pesquisas científicas. Então, a lógica do nosso mini curso é essa. A gente vai se aprofundar um pouquinho no gerenciamento de projetos. Em seguida, a gente vai para pesquisas científicas. Quando a gente estiver vendo sobre o desenvolvimento de pesquisas científicas, a gente já vai conseguir identificar links, já vai conseguir linkar com o que a gente conversou sobre gerenciamento de projetos. E aí, ao final, a gente destaca alguns paralelos importantes, mais importantes, assim, relevantes, em relação a essa relação entre os dois campos, certo? Então, seriam esses blocos, Entender o que é o gerenciamento de projeto, as suas áreas de conhecimento, entender esse processo de desenvolvimento de pesquisa científica, identificando essas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, e por último a gente faz uma integração, desses conhecimentos. Então vamos lá. Primeiramente, para começar, o que é o gerenciamento de projetos? Segundo o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o PMI, ele define que
é a aplicação de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e técnicas a uma ampla gama de atividades para atender aos requisitos de determinado projeto, né? Então, em uma linguagem mais simples, é tudo necessário para fazer aquele projeto acontecer da forma correta, da forma a qual ele é requerido. E esse tudo envolve conhecimento, envolve habilidade, envolve ferramenta, envolve técnica. Então, é um conjunto de conhecimento sistemático para fazer com que ele ocorra. Né? Um destaque que o PMI é uma associação mundial que foi fundada nos Estados Unidos, que compartilha as melhores práticas de gerenciamento de projetos, emite certificações, publica periódicos, promove seminários, oficinas, tudo relacionado ao gerenciamento de projetos. É uma instituição muito bacana de se conhecer e de acompanhar sempre as atividades, as publicações e etc. Certo? Mas aí a gente falou no que é o gerenciamento de projetos e por que nós, enquanto engenheiros, né, enquanto estudantes de engenharia, a gente precisa estar atento a isso, né? É muito comum se escutar bastante sobre gerenciamento de projetos hoje em dia. Isso pode nos dar a sensação de que é algo novo, é um assunto novo, não é? Esse tema já é tratado de forma sistemática já há algumas décadas, né? Mas o fato de não ser novo não significa dizer que ele não seja atual, não seja necessário, né? Então, o engenheiro, ele precisa ser um gestor. Seja qual for a sua área de atuação, ele precisa ser um gestor, porque ele trabalha com análise crítica, com análise técnica, com a liderança. Ele precisa pensar de uma forma analítica, considerando muitas variáveis na tomada de decisão, e é preciso, no momento de pensar, de planejar, entender o comportamento dessas variáveis, as influências que elas podem causar lá na frente, né? Então, é um conjunto de conhecimento e de habilidades necessárias para uma tomada de decisão assertiva, do ponto de vista técnico, principalmente. Né? Então, o engenheiro ele precisa ser um gestor. E para ele ser um gestor, é muito importante que ele tenha conhecimento das ferramentas e dos conhecimentos que estão aí à disposição para serem usados, né? De forma a embasar todo esse comportamento, né? De gestão e tudo mais. Então, é bom desmistificar, se é que alguém tem esse pensamento, desmistificar essa questão de gestor estar relacionada apenas a cargos específicos de empresas e etc. Não. Se você é engenheiro, você precisa ser um gestor, porque o comportamento, né, de gestão, ele está associado não ao cargo, mas às suas ações, às suas tarefas, né? Então, está relacionado à sua atuação enquanto profissional, não apenas a um cargo específico, certo? E aí a gente falou que o gerenciamento de projetos é tudo aquilo necessário para fazer o projeto ocorrer, acontecer da forma que ele foi requerido, mas o que é um projeto? Segundo também o PMI, o projeto é um empreendimento único, com início e fim definidos, que utiliza recursos limitados e é conduzido por pessoas visando atingir metas e objetivos pré-definidos, estabelecidos dentro de parâmetros de prazo, de custo e de qualidade. O projeto pode ser definido por características distintas, como temporário, único e progressivo. Então, por essa definição de projetos, eu gostaria de fazer duas ressalvas. É uma definição bem completa, apesar de sucinta. E aí as duas ressalvas que eu gostaria de fazer são as seguintes. Primeiro que um projeto, ele pode ser qualquer coisa que se enquadre nesses parâmetros. De ser um empreendimento único, de ter início e fim bem definidos, precisar utilizar recursos limitados, ser conduzido por pessoas. Todos esses parâmetros, atender esse parâmetro, é um projeto. Não importa a magnitude, desde o empreendimento da construção civil
né, um empreendimento gigantesco, a um desenvolvimento de um produto, se ele for único, se tiver início e fim definidos, etc., a um objetivo específico seu, de carreira, de alguma coisa. Se ele tem essas características, ele se enquadra como um projeto. E logo, se ele se enquadra como tal, todo o conhecimento referente ao gerenciamento de projetos pode ser aplicado para que você o desenvolva da melhor forma possível, né? Isso a gente vai ver quando a gente chegar na parte de pesquisa científica, que se enquadra exatamente nisso. Pela definição de um projeto de pesquisas estar dentro, ser um tipo de projeto, né? Essas ferramentas de gerenciamento podem ser utilizadas para que esse projeto ocorra da melhor forma possível, utilizando as ferramentas, técnicas e habilidades que estão aí disponíveis para a gente, certo? Outro aspecto que eu ia destacar em relação à definição de projeto, e por isso que eu falei que ela é bastante completa, a gente vai ver as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. E aí, com muita facilidade, eu peço até que vocês que estão assistindo, quando a gente concluir, né, essa parte de áreas de conhecimento, voltem nessa definição, né, e tentem identificar todas aquelas áreas de conhecimento dentro dessa definição. Por isso que eu considero ela muito completa, porque você vai conseguir enxergar todas as áreas de conhecimento dentro dessa definição. Certo? Combinado? E vamos lá. Então, alguns aspectos que é interessante a gente trazer, linkando essa definição de projetos com aquela frase de que todo engenheiro precisa ser um gestor, é que na engenharia a gente comumente trabalha com projetos complexos e de proporções consideráveis. Então, a gente precisa, para executá-lo, né, para fazer esse projeto acontecer da melhor forma possível, menor prazo, menor custo, maior qualidade, dentro do que o cliente requeriu, a gente precisa de ferramentas que nos auxiliem nisso, né? Então, esse conjunto de conhecimentos que o gerenciamento de projeto traz, ele permite que a gente entenda melhor o que é o projeto, que a gente saiba planejar de uma forma mais inteligente, que a gente analise de uma forma mais técnica, né, e consiga controlar, permitindo que a gente tenha um acompanhamento total desse projeto, né? Quanto maior o projeto, quanto mais complexo, maiores são as variáveis, maiores são as influências internas e externas, né? Então, maior controle a gente precisa ter. E aí, essas ferramentas estão aí para isso, né? São ferramentas adequadas que melhoram esse processo de acompanhamento, de qualidade, para a gente consiga diminuir os custos, aumentar a qualidade, cumprir o prazo, né? De uma forma que beneficie o projeto, o contratante, o cliente e o profissional e a sociedade em geral, né? O projeto, né, ele tem um ciclo de vida. Esse ciclo de vida é muito interessante a gente entender, porque ele vai estar durante toda a vida do nosso projeto. E aí, todas as ferramentas, todos os conhecimentos que a gente vai tratar aqui do gerenciamento de projetos vai estar dentro de algum passo, né, de alguma etapa desse ciclo de vida, ou dentro de mais de uma etapa também. Então, qual é esse ciclo de vida? Ele é a iniciação, que é onde define e autoriza o projeto, é uma fase do projeto, a primeira, né? Ela vai daquela concepção burocrática mesmo, de documentação, de iniciar o projeto como um todo. A segunda fase desse ciclo de vida do projeto é o planejamento, certo? Ele define e refina os objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para qual esse projeto vai ser realizado. Então, é no planejamento que você vai ver tudo o que é necessário para cumprir o objetivo do projeto e o escopo dele. Que a gente também vai já ver direitinho o que é o escopo e etc. Tem a execução, que integra as pessoas, os recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto, né? São tudo que vai ser utilizado para concretizar esse plano de gerenciamento
E, em seguida, temos o monitoramento e controle, que regularmente, né, tem que ser monitorado todo o processo para identificar se tudo está saindo como o planejado, o que pode interferir para que esse planejamento saia de curso, quais variáveis podem influenciar para que isso ocorra, quais as respostas que a gente pode dar a essas variáveis que tendem a fazer isso, né? Então, é todo o acompanhamento do projeto para que ele ocorra da forma que ele foi planejado, né? E se não ocorre exatamente como foi, que a gente tenha poder de resposta. A gente também vai aprofundar isso nas áreas de conhecimento, certo? E em seguida o encerramento, que é onde formaliza a aceitação do produto, do serviço, né? Ou da fase final do projeto. É a última fase do ciclo de vida. Então, ele tem início, tem meio e tem fim, né? Para a gente entender, conseguir localizar de uma forma mais visual esse ciclo de vida, essa imagem caracteriza bastante isso. A gente tem o início do planejamento, do projeto, temos o planejamento, né? Depois de planejado, a gente executa e tem um final. Esse monitoramento e esse controle tem que estar em todas as fases. É necessário que esteja em todas as fases. A gente tem que estar monitorando, monitorando e controlando. A gente vai se aprofundar um pouco mais, claro, né? Nessa, não tanto quanto eu gostaria, é um assunto que eu gosto bastante de falar, que tem muito a ser falado, muito a ter uma troca de ideias, né? Mas a gente tem um tempo, então a gente vai passar de uma forma que a gente consiga construir o nosso raciocínio. Mas aí, dois pontos que eu gostaria de enfatizar aqui é o monitoramento e o planejamento. Por quê? Nesse gráfico, a gente consegue visualizar o seguinte, né? Aqui temos a curva da iniciação, né, que está no iniciozinho, né, do tempo de duração do ciclo de vida do projeto, ela está no início, que é a iniciação do projeto, obviamente. A gente tem o planejamento, né, que tem esse pico maior no início, certo? Temos a execução, né, que tem esse pico maior após o planejamento, então você planeja antes de executar, melhor antes de executar. Temos o monitoramento, que vai todo o período de vida do ciclo de vida do projeto, e o encerramento. Eu queria destacar aqui duas coisas. A primeira é esse monitoramento e controle. É necessário, de fato, que ele esteja durante todo o ciclo de vida do projeto. Você tem que monitorar todas as fases, todas as variáveis, e aí, mais na frente, quando a gente conversar melhor sobre isso, a gente vai entender que é necessário a gente utilizar-se de ferramentas, ter indicadores, né, tá sempre ter cuidado nesse monitoramento, como a gente vai conseguir melhor monitorar para que a gente consiga ter respostas mais rápidas, né? Um bom monitoramento às vezes possibilita que você tenha uma resposta antes que aquele problema ocorra. E aí você consegue evitar o problema ou remediá-lo antes que ele cause alguma interferência no teu cronograma, no teu orçamento, em algum outro aspecto do projeto. E o outro é o planejamento, certo? Esse pico de planejamento, ele obviamente ocorre mais para o início do ciclo de vida do projeto, como o gráfico aqui mostra. É muito comum que essa curva do planejamento, ela seja, em alguns países, seja mais elevada, né, seja um pico maior, em um menor espaço de tempo. Por quê? Em um maior espaço de tempo, minto. Por quê? Muitos países, o que não, infelizmente não é a realidade do Brasil ainda, né? Muitos países passam muito mais tempo planejando o empreendimento do que executando. Então, esse gráfico, em alguns projetos, e aí eu cito projetos e empreendimentos da construção civil, né, na Europa, por exemplo, essa curva de planejamento, ela é bem maior, né, no sentido de mais tempo, do que a de execução. Porque passa-se mais tempo planejando do que executando. E aí, quando a gente entende a complexidade que o projeto tem, né, a necessidade de ferramentas de acompanhamento, de se
construir, né, no planejamento algo mais sólido, prevendo todas as variáveis e o que pode acontecer, a gente tem um planejamento mais sólido. Se temos um planejamento mais sólido, a gente diminui a probabilidade de ter eventos negativos, né? Ou aumenta o poder de resposta a esses possíveis eventos, né? Então, é algo a se refletir bastante, pelo menos no caso da construção civil, por exemplo, essas curvas de planejamento e de execução, né? Era um paralelo que eu gostaria de trazer. E aí nós temos outra imagem que esse projeto ele pode se dividir em subprojetos, né? Principalmente isso ocorre bastante em projetos de uma complexidade maior, né? De um tamanho maior. É ele ser dividido em subprojetos e esses subprojetos serem divididos em conjuntos de atividades, porque isso possibilita enxergar o macro, enxergar o micro e principalmente perceber os nuances de desenvolvimento, né? A partir do momento que eu tenho um projeto grande, divido em subprojetos, né? Em atividades, eu consigo enxergar melhor como ele está sendo executado, né? Eu tenho um empreendimento de construção de uma edificação. E aí os subprojetos posso dividir como as fases, né, dessa edificação. Fundação, toda a questão de movimentação de terra, e etc. Dentro de fundação, quais são as atividades, né, dentro desse subprojeto de fundações? Quais são as atividades que vão ser feitas? E aí eu tenho o meu conjunto de atividades. Eu correlaciono essas atividades, a interdependência entre elas, e aí eu consigo ir destrinchando direitinho o meu projeto, certo? Eu tento fugir dos exemplos da construção civil, mas eu não consigo. Então, vamos lá. As áreas de conhecimento. Essas áreas de conhecimento são os conjuntos, né, de conhecimentos necessários para que a gente gerencie um projeto de uma forma completa, de uma forma assertiva, de uma forma efetiva, né? São as áreas que a gente precisa saber para se utilizar de suas ferramentas para conseguir fazer esse gerenciamento correto, de forma assertiva, né? A primeira, ao todo, segundo o PMI, nós temos 10 áreas de conhecimento: escopo, riscos, tempo, integração, partes interessadas, também é chamada de stakeholders, recursos humanos, comunicação, aquisições, custos e qualidade. A gente vai caminhar sobre cada uma dessas áreas de conhecimento, certo? A gente vai perceber no decorrer do minicurso quanto elas estão interligadas e o quanto elas são importantes, né? Às vezes, você olhando assim o conjunto, você acha, obviamente, custos é mais importante do que comunicação. É uma área de conhecimento mais importante para o desenvolvimento do projeto. Tempo, né? Meu prazo é muito importante. Mas um problema de comunicação pode aumentar teu custo significativamente, pode atrasar a tua obra, a entrega do teu produto que você está desenvolvendo. Um problema nos recursos humanos também pode ter efeitos sobre os custos, sobre a qualidade do teu produto, do teu projeto final, né? Então, tudo isso interfere de uma forma muito significativa, né? Então, primeiro de tudo, é interessante a gente ter isso em mente. A importância de cada área de conhecimento dessa e o quanto elas estão interligadas, o quanto uma consegue interferir na outra e interferir no projeto, certo? A primeira delas é o gerenciamento de integração, né? Esse gerenciamento de integração, ele é um mais importante, assim, de todos. Porque, você falou agora que todos são importantes, todos estão interligados e de fato são e estão. Mas o gerenciamento de integração é justamente o que vai juntar, que vai integrar todos os aspectos envolvidos no projeto, né? Todas as etapas, todas as áreas de conhecimento, ele envolve tudo, é o que vai fazer com que tudo flua para o mesmo caminho, que é o sucesso do teu projeto, né? Que é a entrega do teu projeto conforme ele foi requerido, conforme o cliente solicitou, né? Então, na integração, a gente tem o desenvolvimento do plano de gerenciamento, tem a execução,
desse plano, tem o controle geral das mudanças, do que foi necessário, né? Então, tudo que ocorre dele é de forma de convergir todas as etapas, todos os aspectos envolvidos no projeto, para que a gente consiga executar de uma forma mais consistente, né? Esse gerenciamento de integração, ele objetiva agrupar sistematicamente todos os conhecimentos e as competências de forma harmônica, de forma compatível, né? É como se, por exemplo, às vezes, quando a gente está projetando, fazendo algum projeto na área de engenharia civil, a gente tem muito problema de compatibilização de projetos, né? Então, da mesma forma que o BIM é muito utilizado por facilitar essa questão de compatibilização, né? Essa seria a função também da integração, né? Seria essa a ideia, né? De compatibilizar todas de forma sistemática todos os conhecimentos, as ferramentas e as competências para que tudo flua para o mesmo objetivo, né? Para cumprir esse objetivo. Então, essa é a ideia do gerenciamento de integração. Uma coisa importante a ser citada aqui é que, muitas vezes, um projeto, dependendo da sua complexibilidade, ele tem uma equipe multifuncional, multidisciplinar, né? Então, são profissionais de áreas específicas, muitas vezes as áreas são bastante específicas, então é preciso ter uma figura que a gente chama muito o profissional generalista para fazer a ponte entre esses subgrupos. Lembra que o projeto pode ter subprojetos, e às vezes esses subprojetos são específicos e estão sendo realizados por profissionais específicos, né, com conhecimento específico naquele subprojeto. E aí é preciso ter alguém que tenha a ideia, o conhecimento do projeto todo, para que essa integração ocorra de forma assertiva, né? Por exemplo, vamos supor que o projeto seja um desenvolvimento de um equipamento, né? Um equipamento X. E aí tem um subprojeto que está desenvolvendo o software e tem um subprojeto que está desenvolvendo o hardware. É preciso que alguém entenda do projeto geral, né, o que é o projeto, entenda o seu escopo, que a gente vai falar em seguida, para que tanto o cara que está lá com a equipe do software, quanto o cara que está com a equipe do hardware, eles se comuniquem. Né? Se comuniquem no sentido de tudo se encaixar, tudo atender ao projeto. Né? Então, em muitos projetos é necessário a figura desse profissional generalista, para que coordene essas diferentes gestões de cada projeto, de cada subprojeto, a fim de alcançar o resultado geral, o resultado principal, certo? Outra área de conhecimento é o gerenciamento do escopo. O que seria esse? Esse gerenciamento do escopo, ele é como se fosse a amplitude do projeto, em termos de produto, de funções e serviços que deverá ser apresentado como resultado, certo? Então, essa é a amplitude do projeto. O que é meu projeto? O que é que eu vou apresentar como resultado? Quais serão meus resultados? Pronto, esse é o meu escopo. Né? E aí, quando eu estou gerenciando esse escopo, é preciso que eu tenha em mente 3 aspectos: planejamento, detalhamento e controle. Esse planejamento é onde ocorre a elaboração da declaração do escopo, para fundamentar as ações futuras do projeto. Tudo vai ter a base nessa elaboração do escopo. Que é essa elaboração, esse documento que diz o que será o projeto, né? O que será entregue, qual é esse resultado a ser apresentado. Né? Isso, se seja um produto, uma função, um serviço, é a amplitude do meu projeto. Né? Esse detalhamento é o que vai permitir definir os subprojetos que vai compor esse projeto principal. E aí, o momento que eu especifico os subprodutos que vão constituir essa entrega final, divido os subprojetos em pacotes de atividade para facilitar o gerenciamento do projeto e o acompanhamento da fase de desenvolvimento. Né? Então,
quando eu faço esse detalhamento do meu escopo, eu estou construindo o que é que eu preciso fazer, certo? É aqui que eu construo, a primeiro momento, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou entregar, qual vai ser o meu projeto, né? E eu sei que o meu projeto vai ser X, para eu realizar eu preciso dividir ele em subprojetos, preciso dividir em subatividades. Então, é esse desmembramento no momento do gerenciamento de escopo, né, da definição do meu escopo, que vai guiar todo o restante do projeto, né? E esse controle é uma palavrinha, controle e monitoramento, que vocês vão ver, né, vão escutar durante todo o minicurso, vocês vão ler em todo o material que fala sobre gerenciamento de projetos, é controle e monitoramento, porque são ações que precisam ocorrer durante toda a fase do projeto, certo? Então, de escopo, tenham isso em mente, é a amplitude do meu projeto, em termos de produto, função ou serviços que você deve apresentar como resultado, né? Então, o escopo do projeto é fundamental para que a gente desenvolva o projeto, né? Avance para as outras etapas. Porque eu preciso, para fazer, antes de fazer qualquer coisa, saber qual é o meu produto, qual é o produto que eu vou entregar, exatamente qual é o produto que eu vou entregar. Quando eu entendo isso, é que eu vou conseguir raciocinar as formas, nas melhores formas de fazê-lo. Mas eu preciso ter isso em mente, logo, o que é que o meu cliente deseja, qual vai ser o meu produto, beleza? Outra área de conhecimento é o tempo, gerenciamento do tempo. Particularmente, eu sei que tem profissional, Congresso de Engenharia de Materiais, tem diversas palestras de temas, né, da engenharia, mas aí eu falo muito de civil, porque é a minha formação. Na construção civil, a gente tem muitos problemas relacionados ao tempo. No desenvolvimento, obviamente, qualquer projeto, né, a gente tem muito problema com o tempo. Tudo é tempo, é custo e prazo, tudo é custo e prazo, né, principalmente do desenvolvimento de projetos no geral, né. Na construção civil, eu visualizo isso muito frequentemente, por isso que eu cito como exemplo. Mas o gerenciamento de tempo, ele é fundamental, obviamente, né, por dois motivos. Porque a gente sabe que tempo é dinheiro, primeiramente, a gente sabe que tempo é dinheiro. Tempo é um fator extremamente ligado ao cliente ou ao contratante, né, o requerente do projeto que você vai entregar. Então, é um fator que ele vai estar muito atento, né? Por exemplo, ele vai estar muito atento ao custo? Vai, mais do que ao tempo, muito provavelmente, né? Mas são esses dois os principais fatores que eles se atentam. Ah, ele não está atento à qualidade? Vai estar sim, mas a qualidade pode ser que ele fique atento mais na entrega, no final do projeto, né? Tempo e custo normalmente são áreas de conhecimento, são fatores que são acompanhados de perto durante todo o processo, né? Pelo requerente, pelo contratante, pelo cliente, etc. Mas o gerenciamento de tempo ele é muito importante porque se pensado de uma forma planejada, né? Se ele é durante o planejamento do projeto, ele é pensado direitinho, ele minimiza esses tipos de problemas que é corriqueiro a gente vê no desenvolvimento de projetos, né? E aí, qual é o grande problema na hora da gente gerenciar o tempo? Quando a gente está trabalhando com as atividades relacionadas ao gerenciamento de tempo. O primeiro porque para a gente gerenciar o tempo, tem uma sequência de atividades a serem feitas lógicas. A primeira é a definição das atividades. Quais atividades eu vou fazer? Lembra quando a gente falou de projeto, subprojetos, pacote de atividades, né? Eu estou detalhando, destrinchando o meu projeto, como se eu estivesse fazendo uma estrutura analítica de projeto, né? E aí eu tenho que definir essas atividades. É nesse momento de escopo, de detalhamento do projeto, que eu sei quais atividades vão ser necessárias para eu atender ao meu subprojeto, consequentemente, ao meu projeto geral, meu projeto final. Quando eu defino essas atividades,
eu tenho que estimar a duração de cada atividade. Em seguida, o sequenciamento das atividades. Quais atividades devem ocorrer primeiro, devem ocorrer em seguida? Esse sequenciamento de atividades é interessante porque esse sequenciamento vai interferir muito nesse tempo, nesse gerenciamento do tempo. Por quê? Porque podem ter atividades que só possam ocorrer após a finalização de outras atividades, né? Por isso que é a partir disso que a gente vai desenvolver o cronograma. Então, essa interdependência de atividades é interessante também ser identificada, porque ela pode influenciar bastante, não só no gerenciamento de tempo, mas de recursos humanos, que aí a gente também vai citar. E depois eu desenvolvo meu cronograma, eu faço acompanhamento do cronograma. É simples, né? Você lendo, né? Teoricamente é algo bastante simples, até lógico. É muito lógico você fazer isso. Eu só posso estimar as atividades quando eu souber quais são elas. Só posso sequenciar quando eu souber quais são e quanto tempo vai durar. A grande questão aqui é que você precisa ter um conhecimento grande do projeto que você vai estar gerenciando. Por quê? Quanto mais conhecimento você tem sobre esse projeto, melhor você vai fazer a estrutura analítica dele. Melhor você vai definir esse seu escopo. Quanto melhor você faz isso, a probabilidade de você não considerar quaisquer atividades, né, de você esquecer quaisquer atividades que sejam necessárias para desenvolver esse projeto é menor. Então, conforme esse conhecimento que eu tenho do projeto, melhor vai ser essa estrutura analítica do projeto, melhor vai ser esse escopo, né? Então, a chance de eu esquecer alguma atividade é menor. Então, se eu tenho todas as atividades ali estabelecidas, vai ser mais assertivo que esse meu planejamento em relação ao tempo também seja assertivo, né? Estimativa de duração das atividades. Essas atividades precisam de quê para serem executadas? E aí eu analiso. Preciso o que é necessário para realizar a atividade X. Eu analiso pessoal, né, equipe necessária, eu analiso equipamentos, eu analiso materiais, eu analiso interdependência. Essa atividade X, eu posso começar ela a qualquer momento. Ela precisa de uma atividade realizada anteriormente para ser iniciada. Então, veja que isso, conforme você vai analisando, é uma bolinha de neve. Vai se tornando um pouco mais complexo. Quando a gente fala de um projeto grande, de subprojetos, a gente não consegue fazer isso de forma lógica, automaticamente de forma lógica. Digo de forma empírica. Certo? A gente vai precisar de ferramentas que nos auxiliem a fazer esse controle. E aí é onde entra documentos, softwares, aplicativos, metodologias, né, que faz com que isso ocorra de forma organizada e etc. Então, é interessante a gente ter essa atenção em cada passo do projeto. Vejam que o que eu falei na hora que a gente falou lá das áreas de conhecimento, da interdependência e da influência que uma área de conhecimento tem na outra. Exatamente isso. Um problema no escopo, um escopo mal elaborado, pode influenciar demais no meu tempo de entrega do projeto. Porque eu posso não considerar uma atividade, e aí se eu não considerei a atividade naquele planejamento, é muito provável que quando eu incluo essa atividade, eu aumente o tempo que eu havia planejado inicialmente, né? Se é que isso vai interferir só no tempo. Dependendo da atividade que eu esqueça de considerar, isso vai influir no meu custo, ou dar um problema que eu precise de algum tipo de retrabalho, e etc. Então, em relação ao tempo, é muito necessário que nós estejamos com as outras áreas bem definidas. Um conhecimento bem consistente sobre suas fases, né? Porque o gerenciamento de tempo ele vai ocorrer sobre tudo e ele pode ser influenciado sobre tudo, né? Então é algo bem delicado de se acompanhar. Outra área de conhecimento são os custos, né? O gerenciamento dos custos tem como finalidade assegurar a execução do projeto dentro do orçamento.
mantendo-se limitado aos recursos previstos. Deve-se estimar os custos envolvidos de cada atividade, de modo que se tenha uma previsão da quantidade de horas a serem trabalhadas e do tipo e quantidade de equipamentos e materiais necessários. Gerenciamento de custo é muito provável que seja a área de conhecimento que você, enquanto, né, gestor, enquanto gerente de um projeto, vá ter mais, não sei se o termo problema é o mais adequado, mas vai ser a área de conhecimento mais importante do ponto de vista do seu contratante, né? Tudo é custo. Na engenharia, principalmente na engenharia, eu acredito que em todos, vários aspectos, né, em vários ramos, mas na engenharia, principalmente, tudo é custo. E, como eu havia falado, é uma das áreas de conhecimento, um dos aspectos que mais interessa às partes interessadas do projeto, é esse custo. Então, é necessário que haja um planejamento desse gerenciamento de custos, que consiga estimar com eficácia quais os custos necessários para a execução desse projeto, né? E aí, nessa parte de estimação, de estimar o que vai fazer essa estimativa, né? Que vai fazer com que essa estimativa seja mais consistente, vai ser o seu poder de enxergar o projeto e suas fases. Que é a partir dos projetos e de suas fases que você vai entender tudo o que vai ser necessário para realizar, e aí você vai conseguir estimar em cima de cada atividade, certo? Então, é o primeiro ponto assim a se destacar, né, nessa questão da estimativa dos custos. O segundo é determinar o orçamento e, em seguida, controlar esses custos. Dois pontos aqui que eu acho interessante ressaltar é que o gerenciamento de custos, eu vou repetir, né? Não sei se vocês conseguem ver aí o meu mouse, mas é assegurar a execução do projeto dentro do orçamento. Dentro do orçamento. O que acontece? Um bom gerenciamento de custos faz exatamente isso, que o projeto seja executado dentro do orçamento estipulado. Às vezes é muito comum você ver, meu projeto gastou menos do que o previsto. Isso é positivo. Nem sempre. Do ponto de vista do contratante, do ponto de vista econômico, pode até ser. Mas do ponto de vista do gerenciamento de projetos, isso não necessariamente é algo positivo. Entendeu? Porque o bom gerenciamento de custos está na execução dentro do orçamento estabelecido. Certo? Obviamente, eu não falo de exatidão. A gente está falando de um intervalo, um centro de custo, né? Mas ocorre nisso que eu posso, por exemplo, faço uma estimativa de orçamento, um orçamento sobre um serviço X, né? Qual orçamento? Eu não analiso, não faço essa estimativa, essa análise, esse planejamento de custo, etc. E aí eu digo um valor X maior, né? Maior que a realidade. E, obviamente, na execução, eu gastei menos, porque eu não estipulei aquele valor de uma forma analítica, né? Eu superfaturei, é maior para sobrar, não faltar. A velha lógica do sobrar, não faltar. E aí eu gasto menos. Eu estou economizando? Não necessariamente. Não é? Eu não analisei de fato o custo necessário para aquele projeto. Então, é nesse sentido. Um bom gerenciamento de custo é executar dentro do orçamento. Certo? É dentro do previsto. Então, a eficiência desse gerenciamento está nessa lógica. Obviamente, imprevistos podem acontecer, podem ter coisas que ocorram fora do teu planejamento e tal, que necessitam um aditivo, uma complementação de custo, pode. Isso pode ocorrer, né? Mas a lógica do bom gerenciamento de custo está na previsão, em você prever o que é necessário para executar, os eventos que podem interferir, e tudo isso está dentro da tua estimativa de custo, certo? Outro ponto que eu disse que é
destacar no gerenciamento de custos é o controle, né? O controle de custos. Isso é algo, cada coisinha dessa, pessoal, a gente poderia se aprofundar por muito tempo. É coisa que não falta assim. Mas aí, como eu disse, a gente está pincelando de forma a gente construir um raciocínio para atingir o objetivo do nosso curso. E aí, no controlar de custos, é muito interessante como isso vai ocorrer, como a gente vai, enquanto gestores, como a gente vai sistematizar esse controle de custo. Desde quem aprova esse custo, qual o processo, né? Isso vai estar muito relacionado a outra área de conhecimento, que é o gerenciamento de aquisições, né? Quem controla esse custo? Quem tem autorização de compra? Quais os centros de custo? Né? A gente pode ter um orçamento, a gente tem um orçamento geral do projeto, mas a gente tem um orçamento, pode subdividir para o orçamento do subprojeto, para o orçamento da atividade, né? Centros de custos específicos para subprojetos ou para um conjunto de atividades, até mesmo para uma atividade específica. Né? Então, a forma que a gente sistematiza esse controle de custos é algo bem interessante da gente analisar. Né? Outra área de gerenciamento é a qualidade, gerenciamento de qualidade. A gestão de qualidade é um conjunto de técnicas com o objetivo de garantir níveis de excelência no produto e no serviço oferecido por sua empresa, visando a satisfação total dos clientes. Para tanto, é necessário definir um planejamento, implementar um mecanismo de capacitação e métricas de mensuração para avaliar o processo e identificar eventuais falhas que diminuam o padrão de qualidade. Pronto. Essa área de conhecimento, gerenciamento de qualidade, é algo que se assemelha o ciclo de vida, a fase de ciclo de vida do projeto, monitorar e controlar. Por que se assemelha? Porque ela deve ocorrer durante todo o projeto. Ela deve ocorrer durante todo o projeto. Por quê? A qualidade, primeiramente, tem que estar tá muito relacionada ao cliente, né? Ao contratante, a quem você vai entregar aquele produto final. E ele pode não se sentir satisfeito, né? Não aceitar o projeto se não estiver dentro daquilo que ele solicitou, né? Em projetos técnicos e etc., existe um nível de qualidade mínimo relacionados à normatização, né? A gente tem normas que definem algumas áreas específicas, né, em várias áreas, como deve ocorrer, qual a qualidade mínima necessária que cada coisa deve ter, né? Que cada obra, cada serviço, ou determinado produto deve possuir. Isso é normatizado. Mas a qualidade vai além disso. Isso pode estar relacionado às expectativas do cliente. Também a qualidade que ele deseja aquele produto. Então, é algo a se monitorar durante todo o projeto. E é interessante se usar de técnicas e ferramentas que te auxiliem nisso, né? Primeiro, um ponto-chave para se gerenciar a qualidade de um projeto é você mapear os processos, né? Você mapear os processos, porque quando você mapeia os processos, você consegue rastrear os componentes, você consegue rastrear as fases em que aquela atividade está sendo desenvolvida. E aí, com esse rastreio, com esse mapeio, você consegue se localizar com facilidade maior, você consegue identificar gargalos, você consegue intervir de forma cirúrgica naquele problema para contorná-lo ou para evitá-lo, que é o ideal, a gente sempre conseguir estar à frente do problema, da interferência negativa do nosso projeto. E isso vai depender muito, obviamente, do quanto a gente conhece do nosso projeto e das variáveis que influenciam nele, né? Então, é interessante se atentar a isso. Mapeamento, rastreamento e um ponto, principalmente, indicadores. A gente precisa criar indicadores que sinalizem para a gente a qualidade do desenvolvimento do nosso projeto. Como seria isso? Não basta a gente identificar um problema, certo? Porque, vamos supor um exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto e pode ocorrer
devido à forma que o projeto está executado, pode ocorrer um problema X, certo? Pode ocorrer um problema X. Esse problema pode ou não ser identificado, né? Ou se vai ser identificado, ele pode ser identificado a qualquer momento. Pode ser identificado logo que ele ocorra, pode ser identificado um tempo depois, ou ele pode ser identificado já através de consequências negativas que ocorram nele. Por exemplo, se eu tenho um problema na concretagem, né, pode ser que esse problema só seja perceptível nas suas consequências, quando eu tenho problema de fissuração, dilatação, alguma coisa do tipo, né? A gente já vai ter os efeitos daquele problema, né? Então, a criação de indicadores é para que a gente consiga enxergar o problema. Quando eu tenho indicadores eficientes, né, é uma garantia, não é a busca dessa garantia, de que eu perceba esses problemas e que eu perceba as situações. Então, os indicadores são muito eficientes nesse sentido. É importante que eu tenha indicadores para perceber essa qualidade, para quando ela caia, eu consiga perceber para intervir, né? Então, são aspectos interessantes. Gerenciamento de qualidade, mapeamento, rastreamento e indicadores. São 3 coisas que eu destaco como muito relevantes para a gente considerar. Gerenciamento de recursos humanos. Isso é um gerenciamento extremamente... Eu digo isso de todos, né? Eu estou confundindo vocês. Todos são importantes, mas é porque, eu repito, são áreas de conhecimentos que todas interferem de forma significativa no projeto e entre si. Então, são extremamente importantes dentro de seus aspectos claros, mas são extremamente importantes, principalmente porque podem influenciar em outros, né, de forma também significativa. Então, o gerenciamento de recursos humanos, ele define, organiza e gerencia a equipe atuante do projeto. A quantidade de integrantes de uma equipe pode variar conforme as características, de cada projeto e deve ser composta de pessoas com funções e responsabilidades indispensáveis para a conclusão do projeto. Os processos inerentes a esse gerenciamento são planejamento de recursos humanos, contratação e mobilização da equipe, desenvolvimento da equipe e gerenciamento da equipe. Primeiro de tudo que eu gostaria de destacar no gerenciamento de recursos humanos é o seguinte: ele deixa mais explícito para a gente uma coisa muito importante do gerenciamento de projetos.
que ele vai muito além de técnicas e de habilidades. Ele vai até no âmbito comportamental. Quando a gente se aprofunda nesse gerenciamento de recursos humanos e até em outras áreas de conhecimento, a gente consegue perceber que ele tem uma gama de conhecimentos orientativos, etc., relacionados ao comportamental, né? Então, a gente parte do além daquela questão técnica, apenas meramente técnica, né? Não, a gente vai para a parte comportamental, a gente consegue permear todos os caminhos que, de fato, influem no projeto, dentro do gerenciamento de projetos. A eficácia de se aplicar, se tem um gerenciamento de projetos, está nisso, né? De realmente ter disponível conhecimentos, ferramentas, habilidades, comportamentos, tudo que influencia no projeto, pode influenciar positivamente, negativamente. A gente tem controle e tem conhecimento sobre esses aspectos, né? Então, acho que é um ponto importantíssimo, assim, a se destacar. E aí você define e organiza sua equipe. Isso é muito importante, porque você definir sua equipe pode estar relacionado aí a você selecionar um grupo capacitado. Isso vai interferir no desenvolvimento do projeto, na qualidade, no tempo que vai ser executado, né? A equipe que executa, se você sabe a equipe que vai executar o teu projeto, você consegue ter uma visão mais clara sobre esses aspectos de tempo, de custo, né? Então, essa definição de equipe é muito importante, né? Porque a partir do momento que você conhece bem as atividades a serem desenvolvidas, e aí eu já estou falando novamente de escopo, você conhece bem as atividades a serem desenvolvidas, sabe o que é necessário para que essa atividade ocorra, o nível de qualificação e esses demais aspectos relacionados à execução daquela atividade, você já consegue ter clareza em qual equipe, qual profissional é adequado para aquela função, né, para desenvolver aquela atividade. Então, você já consegue ter aí uma estimativa de custo. Se você sabe o profissional, você já tem noção, clareza de valores, os custos que você vai ter referente a isso. E aí o tempo de execução daquela atividade, seja em horas e etc. Então aí as coisas começam a ter maior clareza e você vê como tudo está relacionado, né? Se eu tiver problemas no meu recurso humano, na minha equipe, eu posso ter problemas que interfiram no tempo, que interfiram no custo, que interfiram na qualidade, né? Esse gerenciamento de recursos humanos também, além de organizar toda essa equipe, especificar funções, responsabilidades, hierarquia, também é responsável pelo desenvolvimento da equipe, né, em termos de treinamento, de qualificação e etc., assim como de mobilização, né? Dependendo do projeto, e aí eu volto a citar os exemplos da construção civil, determinados projetos, determinados momentos do projeto eu posso requerer uma equipe maior, determinada fase do projeto eu posso requerer uma equipe menor. Assim como numa fase inicial, né, vamos supor, os 2 primeiros meses de execução do projeto, eu preciso de uma equipe com a qualificação X, e no terceiro mês eu preciso de uma equipe com qualificação totalmente diferente, porque são atividades referentes a outra fase do projeto, mas que é necessário ser executada naquele momento. Um exemplo. Então, eu preciso ter muito claro o meu escopo, o meu cronograma, porque é nesse cronograma que eu tenho o sequenciamento e a interdependência dessas atividades para eu fazer a mobilização correta da minha equipe. Correta no sentido de que tudo ocorra como planejado, cada atividade seja executada no tempo previsto, no momento previsto, para que não interfira negativamente nas outras, assim como eu possa fazer essa contratação da equipe de forma eficiente, economicamente falando. Certo? Que eu consiga diminuir meus custos nisso. Eu consigo, no sentido de eu ter uma produtividade maior, não ter tempo ocioso ou coisas desse gênero, né? Então, essa clareza no gerenciamento de recursos humanos tem que estar muito relacionada ao teu cronograma e ao teu escopo, para que ela também seja de forma
eficiente. Obviamente, também existem diversas ferramentas, né, que são trazidas, se você fosse aprofundar no gerenciamento de projetos, que são trazidas como forma de controlar, de conduzir esse planejamento de recursos humanos de forma inteligente, de forma assertiva, de forma efetiva. Né? Então, existem ferramentas para auxiliar, para fazer com que isso ocorra conforme a gente está conversando aqui, certo? Outro área de conhecimento é a comunicação. O gerenciamento de comunicação é responsável pelo fluxo informacional do projeto. Então, isso constitui execução, acompanhamento, controle das informações de todo esse ciclo do projeto. Segundo Chaves, a área de comunicação é, por excelência, um elemento de apoio fundamental para o acompanhamento de todas as áreas de gerenciamento, já que essas necessitam da obtenção, acompanhamento e emissão das informações para todos os interessados e participantes do projeto. Esse gerenciamento de comunicação, ele tem uma relação bastante íntima com o gerenciamento de integração. Por que eu digo isso? Porque o gerenciamento de integração, como a gente havia conversado, ele não está relacionado a fazer com que tudo flua para o mesmo caminho, para o mesmo resultado, que é tudo convergir, tudo compatibilizar de forma a eu alcançar o objetivo do meu projeto. Pronto. A comunicação também é responsável de fazer com que tudo flua e ocorra no sentido de realizar, né, de cumprir os objetivos do meu projeto, de alcançar os resultados desse projeto. Né? É um fator importantíssimo. Acho que quem está assistindo aqui, que tem experiência de mercado, que já trabalhou e etc., vai perceber que um ruído na comunicação pode ter efeitos desastrosos no projeto, no clima organizacional e etc. Inclusive, problemas na comunicação podem interferir aqui no gerenciamento de recursos humanos, né, no aspecto de clima organizacional, por exemplo. Certo? Então, é importante ter esse gerenciamento de comunicação para que as informações cheguem para todos, as informações específicas que é para chegar para cada grupo. Qual a informação mínima necessária para que eu realize a minha atividade? É essa. Quem vai executar essa atividade? Quem vai supervisionar? Quem vai gerenciar? Pronto. Essas pessoas têm que receber essa informação específica. Tem alguma informação complementar que vai influenciar na execução dessa atividade? Essa informação também é necessária. Então, essa distribuição, esse fluxo, né, acho que o melhor termo seria fluxo. Esse fluxo de informações dentro do projeto, quais informações são necessárias, a quem essas informações devem chegar, a forma que essas comunicações devem chegar, o tempo que elas devem chegar, tudo isso influencia em todo o desenvolvimento da atividade, né? Então, esse gerenciamento assertivo da comunicação é extremamente importante para tu ter a qualidade da tua atividade, para tu ter a execução correta dela, para tu ter todo o encaminhamento, né, das atividades simultâneas que estejam acontecendo, ou sequenciais. É necessário que ocorra uma boa comunicação. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, a nível de atividade, a nível de subprojeto, a nível de projeto, certo? Não necessariamente eu estou falando que a pessoa, por exemplo, responsável por uma atividade, ela precisa saber tudo do subprojeto, das outras atividades, do projeto geral. Não. Mas ela tem que ter todas as informações necessárias para a atividade dela, ou que possam influenciar na atividade dela. Mas você que está como gerente, como gestor, você sim precisa de ter todas essas informações e se certificar que esse fluxo está ocorrendo de forma correta, né? E aí também isso ocorre através de utilização de ferramentas e etc. Certo? A gente está já terminando o gerenciamento, as áreas de conhecimento, né? Gerenciamento de riscos. É o processo de assessoria que visa garantir a continuidade de um negócio, atividade ou projeto,
baseado na maximização da sua utilidade e na minimização da probabilidade da ocorrência de eventos indesejados e da magnitude de seus efeitos. Basicamente, o gerenciamento de risco, eu estou falando basicamente por modo de falar, porque não tem nada de básico, certo? Mas o gerenciamento de risco nada mais é do que aumentar a probabilidade de impactos, né, de eventos negativos. Aliás, aumentar a probabilidade de impactos de eventos positivos, né, e minimizar a probabilidade de impactos de eventos negativos. Né? O gerenciamento de risco é exatamente isso. O quanto eu consigo controlar ou conduzir o meu projeto de forma a minimizar os efeitos negativos, as interferências negativas, minimizar essas interferências negativas e maximizar os efeitos das interferências positivas, né? Das ações dos eventos positivos. Um ponto muito importante é porque o gerenciamento de risco ele está muito relacionado à previsão, ao quanto eu posso prever que coisas ruins, eventos ruins podem acontecer ao meu projeto, né? Essa previsão, por sua vez, está muito relacionado a o quanto eu conheço das variáveis do meu projeto, né? Essa capacidade de prever está muito relacionada a isso, ao quanto eu conheço essas variáveis do meu projeto, né? E aí, outro ponto muito importante do gerenciamento de riscos é o meu poder de resposta. Qual o poder de resposta que eu tenho para se um imprevisto X ocorrer? É esse o meu problema, o meu ponto, né? O meu poder de resposta. Porque o risco ele vai existir em qualquer atividade que você desenvolva, em qualquer projeto. O risco de algo ocorrer vai existir. O que pode ser controlado é a probabilidade com que esse risco ocorra. E esse controle dessa probabilidade ocorre justamente com você conhecer essas variáveis, né? E ter um poder de resposta. Tem variável, tem efeitos negativos, né? Riscos ao nosso projeto que a gente não tem como controlar, que podem ocorrer, que são externos a gente. Mas aí o teu controle pode estar relacionado ao teu poder de resposta. Eu não tenho como evitar, mas eu tenho um poder de resposta que vai anular ou minimizar os efeitos negativos, né? Então, por exemplo, vamos selecionar os materiais para um determinado produto que a gente está desenvolvendo. E aí tem um fornecedor que ele tem um produto de alta qualidade, etc., com um custo significativamente menor, muito mais competitivo para a gente. Mas ele fornece em tal estado, que aí requer uma logística maior. Obviamente, essa logística pode causar problemas em prazo, entrega, preciso estender meu prazo, ou dependendo do material que seja, a forma de transporte, o material tem que ser transportado com cuidado. Mas no local que a gente está na obra desenvolvendo esse produto, a única via acessível é terrestre, né? Então seria através do transporte rodoviário, que pode danificar esse material. Isso são riscos, né? Que podem não estar ao seu alcance. Eu não tenho um fornecedor onde eu estou desenvolvendo o produto, ou a obra e etc. Então é um risco que eu vou correr. Agora, como eu posso minimizar os efeitos negativos? Qual é o meu plano B? Caso algum lote venha com problema, venha danificado ou atrase. Qual é o plano B? Pode ser desde eu ter um estoque, né, calculado para um problema de atraso, de danos, a uma quantidade X desse material. Pode ser uma resposta a esse risco. Pode ser na distribuição, no sequenciamento das minhas atividades. É uma atividade que, se parar, vai parar outras atividades, né? Lembra aquela coisa da dependência das atividades? Pois bem, vai interferir em outras. Eu posso mobilizar minha equipe para desenvolver outra atividade enquanto esse problema é remediado. Então,
o gerenciamento de risco necessariamente não está apenas nessa previsão do risco acontecer, né? Do controle dessa previsão. Como eu estou dizendo, pode ser que ocorra disso fugir a você, de você evitar o risco, mas só o fato de prever, isso já pode te dar um poder de resposta. Então, que minimize ou anule esses efeitos negativos. Então, é algo a ser considerado, é muito importante no gerenciamento de risco. Outro gerenciamento, né, que ocorre no gerenciamento de projeto é a aquisições, né, outra área de conhecimento. Essa de aquisições, ela gerencia as aquisições dos processos que definem a normatização da compra de produtos, serviços ou de resultados que são produzidos por empresas ou externas à equipe do projeto, né? É tudo que vai ser adquirido, é aquisições, né? Em empresas ou profissionais externas ao projeto. E aí descreve desde atividades administrativas, a gestão de contratos, a burocracia na hierarquização dessa autoridade, desse poder de compra e tudo que permeia nesse sentido. Então, está relacionado à entrega no prazo, os recursos necessários para que a equipe execute essa atividade, o controle e avaliação da conformidade dos produtos e serviços contratados, né? Parece algo simples no início, mas quando você fala de uma obra ou de um projeto complexo, o desenvolvimento de um produto que envolve muitos subprojetos, muitas atividades, aquisição de muitos materiais diferentes, materiais específicos, né? É importante ter esse gerenciamento para avaliar se esse produto é realmente o que eu solicitei, o necessário para o projeto, né? Se vai ocorrer dentro do prazo, a entrega, se o custo vai estar dentro do centro de custo destinado, previsto lá no orçamento, né? Se isso vai ser entregue em tempo hábil para a equipe executar a atividade conforme o cronograma, né? Então, tudo relacionado ao cumprimento de prazos e de requisitos de contrato, referente a essas aquisições, devem ser relacionados ao gerenciamento de custos, certo? E, por fim, né, a última área de conhecimento, né? Se vocês olharem edições mais antigas do PMBOK, né, que é o livro de gerenciamento de projetos do Instituto de Gerenciamento de Projetos, do PMI. Edições mais antigas podem não considerar o gerenciamento das partes interessadas como uma área de conhecimento, né, mas esses mais atuais, sim. O último, agora, se eu não me engano, foi a 6ª edição. Foi em 2017. Salvo engano, é isso, certo? Mas aí o gerenciamento das partes interessadas é o que o pessoal chama bastante de stakeholders, né? É onde ocorre o processo de identificação, planejamento, engajamento e gerenciamento das partes interessadas. Quem está interessado nesse projeto? Quem são os stakeholders do meu projeto? Né? É interessante haver esse engajamento deles durante o gerenciamento do projeto, porque isso facilita no sentido de você conseguir gerenciar as expectativas dessas partes interessadas, assim como ter um suporte maior no comprometimento deles para com o projeto, né? Então, é algo fundamental também que ocorra, certo? Com isso, a gente finaliza as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, né? Eu vou passar agora um fluxograma rapidamente, né? O tempo está um pouco corrido, para a gente enxergar os vários aspectos, né? As várias atividades dentro das áreas de conhecimento e dentro do ciclo de vida do projeto, para que a gente consiga visualizar como isso se interage, né? Simultaneamente, um dentro do outro. E aí, qualquer coisa, no final vou deixar meu e-mail, vocês podem pedir esse material, posso estar enviando slide, materiais complementares, né, que eu tenho sobre esse assunto. Enfim, fiquem à vontade para a gente trocar ideias, tanto nos comentários aqui da palestra, do minicurso, quanto por e-mail, né? Eu super estou à disposição, acho massa esse tipo de interação, essa troca, certo? E aí, só passando por cada ciclo, né? A gente tem um processo de iniciação, desenvolvimento do termo, identificação dos stakeholders,
né? Veja que aqui já envolve integração, né? Em seguida, a gente tem um planejamento, processos de planejamento. E aí eu vou coletar os requisitos, definir o meu escopo, criar a minha EAP, que é a estrutura analítica de projeto. Também pode estar como WBS, né, que é da sigla em inglês. E aí eu planejo o gerenciamento de riscos, né, identifico os riscos, faço análise qualitativa e quantitativa, planejo as respostas a esse risco, planejo as comunicações, né, como vai ser o gerenciamento das minhas comunicações, vou para a estimativa de custo, determine meu orçamento, né? Faço o desenvolvimento do plano de gerenciamento, a partir dele também que eu vou planejar as aquisições. Então, veja que a gente consegue ver as atividades de todas as áreas de conhecimento aqui dentro do processo de planejamento. Né? Em seguida, a gente vem para a execução, né? Orientar e gerenciar a execução. E aí eu vou para realizar aquisições, realizar garantia da qualidade, distribuir informações, gerenciar expectativas dos meus stakeholders, mobilizar a equipe, desenvolver a equipe do projeto. Então, tudo isso envolve os processos de execução. E aí, processo de monitoramento e controle. Monitorar e controlar os riscos, reportar o desempenho, né, indicadores, realizar controle de qualidade. Veja que aqui eu consigo enxergar escopo, cronograma, custo, controle de mudanças, monitoramento do trabalho. Então, todas as áreas de conhecimento, né, são possíveis de serem visualizadas dentro desse processo de monitoramento. E aí, o último processo de encerramento, encerrar o projeto, encerrar as aquisições, né? Então, isso vocês podem perceber, tudo que tem nesse ciclo de vida foi de uma forma mais visual, rápida, por tudo que tinha nesse ciclo de vidas a gente já conversou, e a gente já viu no ciclo de vida do projeto, nas áreas de conhecimento, mas isso visualmente assim, fica mais fácil de você entender essa relação, nessa interligação entre todos esses aspectos, né, como eles funcionam entre si. É bastante interessante. E aí a gente fecha essa parte de gerenciamento de projetos, né? Agora a gente vai analisar sobre a pesquisa científica, né, como desenvolver uma pesquisa científica. E aí, como a gente já sabe, né, vários aspectos sobre o gerenciamento de projetos, conforme a gente for vendo aspectos da pesquisa científica, eu já vou, em alguns momentos, fazendo links com o gerenciamento de projetos. Que aí a gente já vai entendendo como a gente pode utilizar-se desse conhecimento do gerenciamento de projetos, dessas ferramentas no desenvolvimento da nossa pesquisa científica, né? Como isso pode nos ajudar. E aí, no final, eu destaco alguns pontos desses paralelos, certo? Então, projeto de pesquisa. Uma pesquisa científica, ele é um projeto, né? Então, é a descrição de um empreendimento a ser realizado. Busca respostas para problemas que necessitam de solução a curto ou a longo prazo. Essa é a definição, né, tanto da ABNT quanto de Silveira. Então, se a pesquisa é um projeto, né, se enquadra um projeto de pesquisa, se enquadra nos requisitos lá que a gente definiu de um projeto, a gente pode aplicar suas ferramentas, seus conhecimentos, suas habilidades para o projeto de pesquisa também. Mas por onde começar? Por onde eu começo? Eu vou elencar aqui alguns passos simples, né, para a gente trocar uma ideia. Como eu estou dizendo, no mini curso, a ideia dele é mostrar a construção do raciocínio de como a gente aplicar uma coisa na outra, né? Obviamente, pelo formato não dá para se aprofundar muito, mas a intenção realmente é que a gente construa essa linha de raciocínio, certo? Então, por onde começar? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que, na ciência, as perguntas são as molas propulsoras do desenvolvimento, né? Tudo na ciência origina-se a partir de perguntas, né? Então, as perguntas é o que move a ciência e o desenvolvimento. Eu até me recordo algo que foi muito marcante para mim. Na minha construção educacional, na minha construção escolar, foi um professor uma vez me disse isso e me marcou assim para o resto da vida, que foi o importante, o mais importante de tudo, quando você está aprendendo algo, está tendo uma aula, está estudando, está aprendendo algo,
não é nem as respostas que você aprende, né, que você memoriza, que você absorve, mas são as perguntas que você faz. Às vezes você assiste uma aula tão direcionado em entender sobre as respostas das perguntas que o assunto, o professor já está propondo, que você não se atenta a fazer as suas perguntas. Entendeu? Então, às vezes, fazer a pergunta certa vai te gerar um conhecimento, um aprendizado mais efetivo do que as respostas, que já estão ali escancaradas. Né? Então, foi algo que me marcou bastante, que me veio com essa afirmativa. O gerenciamento de projetos também não é muito diferente, porque quem aqui já participou de um planejamento, né? De um projeto, de um planejamento qualquer, né? Mas aí vamos citar o de projeto, que é o nosso tema hoje de conversa. Quando você está planejando algo, normalmente as coisas são direcionadas a partir das tuas perguntas, né? Beleza, eu vou executar tal serviço. Onde? Como? Eu tenho ferramenta para executar isso. Como é que a gente vai compilar as informações? Qual software a gente vai utilizar? Como a gente vai entregar? Que forma? E se der esse problema, o que a gente... Então, as perguntas normalmente é o que conduzem o planejamento de qualquer projeto, de qualquer atividade que você vai executar, né? Então é algo, assim, na minha humilde opinião, desculpem, valiosíssimo. E aí vamos lá para o que fazer, o que pesquisar. O que eu vou pesquisar, né? Essas perguntas que eu vou fazer aqui, que eu vou colocar, são muito direcionadoras, né? É uma forma de direcionar como você vai construir o seu projeto. O que pesquisar? Quando eu falo o que pesquisar, eu estou falando da escolha do tema. O que eu vou pesquisar? Qual vai ser o tema que eu vou escolher? Certo? Segundo, por que pesquisar? Está relacionado à justificativa. Qual a justificativa que eu vou pesquisar? Né? Por que eu vou pesquisar? Qual a justificativa da minha pesquisa? Qual a relevância dela? Para quem ela é relevante? Né? Já fazendo um paralelo ao projeto, o que eu vou pensar? Qual é o meu projeto? O que é esse meu projeto? O que é esse produto que eu vou entregar? Preciso entender o que é ele, né? Eu preciso delimitar o meu tema de pesquisa. Assim como existe uma delimitação no meu projeto, né, de entrega, eu tenho que ter clareza no meu projeto do que é que eu vou entregar, qual vai ser o meu resultado. Quando eu vou escolher o tema da minha pesquisa, eu preciso delimitar também o que é que eu vou pesquisar. E aí, obviamente, você não precisa pensar nesse tema de imediato já delimitado, não. É um funil. Você vai funilar. Me interessa muito o concreto. Vou pesquisar sobre o concreto. Mas o que do concreto? Vou pesquisar sobre a composição do concreto. Qual é a composição? Agregado graúdo, agregado miúdo, aglomerante, etc. Qual componente específico? O aglomerante. Analisar, pesquisar sobre o aglomerante, um exemplo, cimento Portland, no concreto, o efeito desse aglomerante. Que efeito? E aí, mas quais são as reações do aglomerante? O sentido é esse, né? É afunilar, né? No tema. Então, é assim que começa. Eu vou escolher esse tema, vou delimitar ele, vou afunilar lá. Isso eu falei de uma forma de eu estou pensando no que eu vou pesquisar, mas pode ser que essa pesquisa surja a partir de um questionamento. Que aí você também vai conseguir fazer essa delimitação. Pode ser de uma ordem diferente, mas você também vai chegar nesse funil. Né? Meu concreto, minha parede está com trincas ou fissuras. Isso pode ser decorrente de quê? Concreto. Se foi na composição ou foi na execução? Isso é a influência de qual componente? Né? Então, o caminho, seja qual for o caminho que gere o motivo da escolha desse tema, você vai chegar nesse afunilamento. Né? Então, o que pesquisar? O meu tema. Tenho que delimitar, assim como um projeto ele é delimitado. Por que pesquisar? Justificativa. O quanto é relevante esse projeto? Né? Para quem ele é relevante? Por que eu vou pesquisar? A mesma coisa ocorre no gerenciamento de projetos. Né? Esse projeto é relevante para quem?
meus clientes, meu cliente, meu contratante. É relevante para quem? Os stakeholders, as partes interessadas. Então, é interessante ter esse pensamento também. Para que pesquisar? São os meus objetivos, né? Eu vou pesquisar para quê? Para responder por que o concreto está fissurado nessa situação. É para quê? São objetivos que eu quero, os objetivos que eu quero alcançar. A mesma coisa no projeto. Para que eu vou desenvolver esse projeto? Para entregar um produto X ao meu cliente. Para entregar um produto X à sociedade. Muitas vezes, cliente pode ser também sociedade. No desenvolvimento de uma obra ou de um serviço que beneficie, que melhore a qualidade de vida da sociedade. Então, é interessante ter essa percepção, né? Principalmente porque, no final, lá no encerramento do projeto, essa perguntinha aqui tem que ser a mais lembrada. Para que pesquisar? No final do projeto de pesquisa, você tem que lembrar disso aqui. Porque no final, essas perguntas têm que ser respondidas. Principalmente essa. Para que pesquisar? Qual o objetivo? Você tem que responder esse objetivo no final. Afinal, o objetivo do desenvolvimento da tua pesquisa é isso, é responder esse questionamento, esse problema, né? Da mesma forma que no final de um projeto, é preciso que você entregue aquele produto, né? Como pesquisar? É metodologia, né? E aí essa metodologia envolve vários aspectos, né? Envolve várias variantes. Como pesquisar? Eu vou fazer isso de que forma? Qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar? Primeiro, nesse aspecto, né, de qual metodologia eu vou utilizar? Qual vai ser a análise que eu vou fazer dos dados? Eu vou fazer algum ensaio? Vou usar alguma técnica? Que técnica vai ser essa? Qual a técnica mais adequada? Né? Essa técnica, quais os equipamentos que eu tenho disponíveis? Quais aquisições de equipamentos eu posso precisar fazer para executar um ensaio, por exemplo? Né? Eu tenho disponibilidade de laboratório, no caso de algo laboratorial, experimental. Né? Eu tenho material, eu sei manusear os equipamentos, vou precisar de ajuda de pessoas. Então, essa metodologia na pesquisa científica é algo mais complexo, na minha opinião, porque envolve também muitas variáveis, mas ao mesmo tempo é onde está a tua consistência. A consistência do teu trabalho está nessa metodologia, em como ela foi feita, se ela foi feita certinha, se ela usou a técnica certa, tudo mais, né? Então, a metodologia é um dos principais fatores, um dos mais importantes na pesquisa científica. Assim como no gerenciamento de projetos, essa metodologia é como você vai executar o teu projeto. Então, todas aquelas áreas de conhecimento entrariam nessa metodologia. Porque para você executar o projeto, você tem que ter recursos humanos, tem que ter pessoal, tem que ter equipe, tem que ter aquisição de materiais, equipamentos, tem que ter um planejamento, né? Nessa metodologia tem que planejar como vai ser executado, né? A partir desse planejamento você vai identificar o que vai precisar de pessoal, de material, de dinheiro, o tempo que vai levar. Então, todas aquelas áreas de conhecimento, né? A forma de aplicar, o desenvolver dela para executar o projeto, nada mais é do que a metodologia da tua pesquisa científica. Que é onde você vai dizer exatamente como você vai fazer o seu projeto de pesquisa, né? E isso pode envolver desde uma revisão de literatura até um trabalho experimental, né? Mais de laboratório e etc. Quando pesquisar? Quando eu vou começar essa pesquisa? Quando eu pretendo terminar? Esse tempo pode estar relacionado tanto à tua disponibilidade, como pode estar relacionado à disponibilidade dos recursos, né, sejam eles financeiros, equipamentos e materiais, como podem estar relacionados ao objeto da tua pesquisa. Por exemplo, você vai fazer alguma pesquisa relacionada, seja no sentido de observação, de análise relacionados a efeitos solares, alguma coisa do tipo. Pode haver momentos que sejam mais convenientes fazer essas análises ou não, certo? Se tu trabalha com
amostras biológicas, né, de qualquer espécie. Pode ser que haja um tempo mais adequado para você coletar essas amostras do que outros. Então, quando pesquisar, o tempo da pesquisa pode estar relacionado a todos esses fatores, certo? Com que recursos? Isso, se você só vai saber, tanto o item 5 quanto o 6, quando pesquisar e com que recursos, só vai saber quando tu tiver definido o item 4, como pesquisar, que é a tua metodologia. Tu vai saber quando tu vai fazer isso, o que tu vai precisar, e aí com recursos no geral, né, de equipamentos, de material, tudo que seja necessário. E com quem? Eu vou precisar de, de outros profissionais, outros pesquisadores me auxiliando nessa pesquisa. Vou envolver áreas complementares, de que eu preciso de pesquisadores dessas áreas complementares. Tudo isso também você vai identificar no teu como pesquisar, na tua metodologia. Então, veja que esses 4 últimos itens envolvem, quando comparado, correlacionados às áreas de conhecimento, envolvem todas aquelas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, né? Desde o tempo, ao custo, a aquisições, aos recursos humanos, ao escopo, ao planejamento, tudo. Tudo a gente consegue identificar nessas fases, né, do projeto de pesquisa. E aí, passo a passo para elaborar um projeto, né? Aqui eu vou passar rapidamente, porque é uma forma mais detalhada do que a gente já conversou. Agora, o que eu vou pesquisar? A escolha de um assunto. Para pesquisar a escolha do tema. Pode ser uma área, um aspecto de uma área de interesse que você deseja se envolver, desenvolver. Pode ser algum assunto interessante para você enquanto pesquisador. Originalidade não é pré-requisito, no sentido de que você não precisa, eu sempre digo, as coisas têm que ser gradual, né? Não por obrigação, né, necessariamente. Mas você não precisa, nunca escrevi um artigo, nunca fiz um projeto de pesquisa, já querer desenvolver um catalisador novo para uma reação específica. Não. Você pode começar entendendo quais são os catalisadores existentes, né? A revisão de literatura, eu acho um trabalho altamente importante, né? E necessário, porque é nele, a partir dele, que você consegue entender como está a situação daquele assunto no sentido de nível de conhecimento no mundo, né? Então, isso é importante porque para você desenvolver algo novo, você tem que saber o que já foi desenvolvido, né? Então, a revisão de literatura é um projeto de pesquisa, né? Pode gerar aí dissertação, pode gerar artigos, aliás, né? E é um trabalho que contribui bastante. Então, originalidade não é pré-requisito nesse sentido. Você já não precisa começar desenvolvendo algo novo, né? Já fazendo uma tese. Não, você pode fazer um artigo de revisão, pode fazer uma dissertação, e aí vai. Fontes de assuntos. Você pode fazer uma pesquisa, escolher o tema com base em vivência diária, questões polêmicas, conversações, debates, discussões, enfim, N coisas. Desde uma problematização que você encontrou, que você questionou, a um assunto que você tem interesse em pesquisar. O mais importante da escolha do tema é delimitar o tema, como a gente havia conversado, né? Formulação do problema. Quais são os problemas que o meu tema sugere? Você tem que elaborar um problema, tem que elaborar uma questão de pesquisa. Porque aí, quando eu elaboro esse problema, eu analiso quais respostas eu estou disposto a responder, né? Isso faz com que eu defina claramente o meu problema, delimite ele em termos de tempo e de espaço. Foi como eu havia falado. Beleza, eu vou analisar concreto. Por que o concreto fissura? Por que o concreto fissura? Tem um problema aí. É uma questão de pesquisa. Ele pode fissurar devido aos componentes, devido à execução, à qualidade dos materiais utilizados e etc. São possíveis respostas para o meu problema. Mas quais respostas eu estou disposto a responder? E aí é onde eu delimito, certo? Quais respostas eu estou disposto a resolver, a responder? Então, eu vou escolher uma delas para eu direcionar e responder essa
resposta, né, de responder essa questão. Justificativa. Por que estudar esse tema? Para quem interessa esse tema? Foi o que a gente havia conversado correlacionado ao gerenciamento de projetos. Né? Qual a justificativa desse projeto? Quem são as partes interessadas? Né? Quais são as vantagens e benefícios que essa pesquisa irá proporcionar? Né? A importância da pesquisa para a ciência, para o pessoal, para o profissional, para a academia. Né? Caso essa pesquisa seja financiada, justificar o interesse do financiador de alguma empresa privada, né? Ou de alguma empresa privada, você deve ser convincente. Então, a justificativa é você deixar claro por que estudar esse tema, por que ele é relevante, né? Não só para a sociedade ou para a academia profissional, mas para as pessoas que, porventura, estejam interessadas nesse tema. No caso de financiadores ou até a comunidade científica, no geral, né? Levantamento bibliográfico. Quem já pesquisou algo semelhante? Qual é o conteúdo existente sobre esse trabalho, sobre esse assunto, né? O que a comunidade científica já tem sobre esse assunto, né? Então, é buscar trabalhos semelhantes, buscar autores e artigos clássicos, assim como os atuais, né? Não, é muito importante pesquisar em publicações da área, é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Quando a gente vai até ver isso em referências, e é importante você ter artigos atuais, né? A gente normalmente considera menos de 5 anos, né? Artigos atuais, mais de 5 anos é chamado de bibliografia marrom, né? Mas é importante essa dosagem, você utilizar artigos atuais para embasar o teu projeto, embasar como está o conhecimento acerca desse tema, né? Mas também consultar os autores e artigos clássicos que falam sobre esse tema e tal. Então, o levantamento bibliográfico é algo que te dá consistência no teu trabalho de pesquisa, certo? Ele te dá consistência em vários aspectos, no sentido de você já conhecer o que existe na comunidade científica sobre isso, no sentido de você conhecer tudo o que tem na comunidade científica sobre isso, que já é um pontapé para você avançar nesse nível de conhecimento, desenvolver algo novo, como no sentido também de te auxiliar na metodologia, certo? Eu não sei como executar tal parte do meu processo, no meu projeto de pesquisa. Tem uma técnica que eu acho que pode funcionar e que se enquadra, os parâmetros coincidem, etc. Mas eu não sei se eu uso, se eu não uso. Pode achar essa resposta na bibliografia. Justificar a utilização dessa técnica na biografia. Ah, Fernandes, em 2010, utilizou essa técnica na pesquisa dele por conta desses parâmetros, que são semelhantes aos meus parâmetros, e por aí vai. Certo? Hipóteses, né? São as hipóteses são o quê? São respostas provisórias para o problema de pesquisa. São as respostas provisórias, ou seja, você vai comprová-las ou não, essas respostas. Né? Objetivo geral específico. O que pretende alcançar com a pesquisa? Né? Em geral, os pesquisadores consideram os objetivos como metas a serem alcançadas. Qual o propósito da pesquisa? Esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos são as metas para alcançar o objetivo geral. Né? Destaca-se aqui que usa-se o verbo definitivo. Então, qual o propósito da minha pesquisa? Como eu vou responder esse propósito? Né? São as minhas metas para alcançar esse objetivo geral. Então, é importante ter claro, né, esses objetivos gerais e específicos. Como eu disse, os objetivos eles precisam ser respondidos ao final do trabalho. Né? Então, porque o propósito da tua pesquisa é responder isso. Né? Por exemplo, um propósito de pesquisa. Identificar os efeitos de altas temperaturas no concreto. Né? Já foi um projeto de pesquisa meu. Identificar o efeito de altas temperaturas no concreto. Objetivo geral. Objetivo específico. Analisar o efeito de altas temperaturas nos componentes do concreto.
Analisar, avaliar os efeitos de altas temperaturas, desculpem, no comportamento, nas propriedades do concreto. E aí, esses objetivos específicos são metas para eu entender, para eu alcançar o objetivo principal, o objetivo geral, certo? Metodologia. Como eu disse, nela você consegue visualizar melhor e de forma mais clara as áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto, né? Como se procederá a pesquisa? Quais os caminhos para chegar nesses objetivos propostos? Qual o tipo de pesquisa que eu vou utilizar? Dependendo da formulação do meu problema, eu posso ter mais de um tipo de pesquisa específico. Qual o universo da pesquisa, né? Eu tenho que delimitar esse universo da pesquisa. Será utilizar a amostragem? Será utilizar algum instrumento de coleta de dados? Algum método estatístico para analisar esses dados? Como foram construídos os instrumentos da pesquisa? Quais técnicas foram utilizadas? Né? Qual forma será usada para a tabulação dos dados? Né? Que método específico eu vou utilizar para fazer isso? Como será interpretado ou analisado os dados e as informações? Então, é o como. Né? A gente resume isso no como. Como eu vou fazer a pesquisa? Né? Desde como, no sentido dos métodos que eu vou utilizar, como também no sentido dos materiais que eu vou utilizar, dos recursos financeiros, das pessoas envolvidas, tudo que vai ser necessário para executar esse meu projeto a fim de responder os meus objetivos, certo? É importante na metodologia considerar os custos, né? É muito importante considerar os custos. Assim como no gerenciamento de projetos, quando eu vou pensar na execução do que vai ser necessário, eu tenho que considerar os custos, né? É um fator bem relevante nesse momento, tanto no projeto de pesquisa quanto no gerenciamento de projetos. Cronograma, quais atividades vão ser desenvolvidas para a execução do projeto, né? Deve conter quais atividades vão ser desenvolvidas, o tempo necessário para realizar cada atividade, o sequenciamento de atividades, né? Tudo isso a gente consegue enxergar também com muita semelhança com o gerenciamento de tempo, em que eu preciso definir as atividades, a duração delas, a sequência, criar um cronograma, pronto, no projeto de pesquisa ocorre de forma semelhante. E aí as referências incluem os itens informacionais, né, consultados e utilizados pelo pesquisador, desde livros, artigos, documentos eletrônicos, entre outros. E de acordo com Silva, as referências devem ser as mais atualizadas possíveis, né, como já havia mencionado quando a gente falou de revisão bibliográfica. Então, no geral, esses são os passos do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, né? Eu sei que passei rapidinho por eles, né? O tempo está apertado, mas a ideia é essa, a gente conseguir identificar nesses passos do desenvolvimento do projeto de pesquisa, da pesquisa científica, tudo o que a gente conversou sobre gerenciamento de projetos. Como vocês puderam ver, é muito correlacionado, né? A gente consegue identificar em cada aspecto, né, em cada um, tanto da pesquisa científica quanto do gerenciamento de projetos, como a gente pode aplicar os conhecimentos de um no outro, de forma a tornar melhor a compreensão, de tornar mais eficiente, tornar mais efetivo, né? E aí agora eu trouxe alguns pontos só para destacar, né, como ênfase, que é interessante a gente se atentar nesse paralelo, né, entre a pesquisa científica e o gerenciamento de projetos. Primeiro é escolha do tema, o escopo. Na pesquisa científica, quando eu estou escolhendo meu tema, delimitando esse meu tema, no gerenciamento de projetos eu posso relacionar ao escopo. Porque nesse escopo, onde eu estou destrinchando, detalhando o que é o meu projeto, né, a minha EAP, quando eu estou detalhando tudo isso, esses conhecimentos e ferramentas que eu uso no escopo, eu posso utilizar para delimitar o meu tema, né, para escolher e delimitar meu tema. Formulação do problema, né? Que aqui do gerenciamento de projetos eu posso utilizar na formulação do meu problema de pesquisa. O escopo também, porque no escopo é um detalhe o que é o meu projeto, o que vai ser necessário. Todo o meu planejamento parte a partir desse escopo, desse detalhamento do escopo. Da mesma forma que na formulação do problema, tudo que eu vou fazer vai partir dessa formulação desse problema.
Que é a partir dessa formulação que eu vou saber que a hipótese, saber quais respostas eu estou disposto a responder, quais hipóteses eu vou testar, e a partir desse entendimento, o que vai ser necessário para testar essas hipóteses, aí eu já entro na metodologia, entendeu? Mas nessa compreensão da formulação do problema, eu preciso sim usar as ferramentas e conhecimentos que a gente discutiu em escopo de planejamento, né? Principalmente quais respostas eu estou disposto a responder em relação ao problema X, né? Isso pode estar muito relacionado ao teu planejamento. O teu planejamento vai ser em função dessas respostas que você está disposto a responder. Os riscos também, né? Você pode ter os riscos no sentido dos efeitos negativos, que é essa escolha das respostas, se você está disposto a responder na formação do problema, ou as hipóteses que você vai testar, né? Então, também está relacionado o tempo, obviamente, e os custos, né? Quando eu falo está relacionado, não é a escopo, a custo, a tempo, é no sentido de que todos os conhecimentos, métodos e ferramentas que a gente citou quando a gente discutiu cada área de conhecimento dessa, quando aplicada à formulação do problema de pesquisa científica, também vai te ajudar a compreender e a desenvolvê-lo melhor. Justificativa, a comunicação e partes interessadas. Qual a relevância do meu projeto de pesquisa? Para quem ele é relevante? Né? Então, está relacionado à comunicação, né? Eu fazer chegar, através da relevância do meu projeto, fazer chegar às partes interessadas essa informação, essa ideia. Né? Meu projeto de pesquisa ele é relevante por contribuir para o desenvolvimento social da população que vive à margem do rio X. Né? É muito relevante isso. Então, a minha comunicação deve ocorrer de forma que mostre o quanto isso é relevante para as pessoas interessadas. São a população que mora perto daquele rio. Por exemplo, as autoridades que podem interferir nessa moradia e nos fatores que interferem nisso, né? Enfim, são conhecimentos que a gente pode estar aplicando aí nessa justificativa. Levantamento bibliográfico. Riscos, né? A consistência do teu trabalho pode estar muito relacionado a isso. Quando eu falo consistência, é porque é no sentido de que o que você sabe, o que você usou como embasamento para o teu trabalho está aqui no levantamento bibliográfico. Então, isso, ao mesmo tempo que te dá consistência, te dá um risco, como tudo, né? Toda atividade que você desenvolve. Planejamento, né? Tanto no sentido de você planejar esse levantamento bibliográfico, planejar no sentido de tempo, qual tempo eu vou fazer esse levantamento bibliográfico, planejar no sentido de método, eu vou considerar que tempo, artigos e livros publicados de período tal a período tal, né? 2010 a 2020, né? Ou vou considerar artigos originais só, ou vou considerar livros, teses e dissertações, né? Eu vou analisar materiais publicados em um periódico específico. Okay? Então, toda essa questão de planejamento pode te beneficiar a fazer um levantamento bibliográfico melhor, mais assertivo, ou apenas mais direcionado ao que foi requerido. Né? Tempo, também a qualidade, e aí eu destaco a qualidade, porque eu sempre enxergo muito eu sempre falo muito consistência quando eu falo levantamento bibliográfico, porque eu enxergo muito consistência e a qualidade do trabalho relacionado a um levantamento bibliográfico bem feito, né? Outro ponto, hipóteses, né? As hipóteses que eu vou levantar que podem responder ao meu problema, né? E aí eu vou consultar se elas respondem ou não, vou verificar, na verdade. Os objetivos do meu projeto, a metodologia está relacionada aqui, quando a gente parte para o campo do gerenciamento de projetos, a integração. Por que integração? Eu coloquei integração aqui no sentido de representar todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Porque quando tu estava fazendo suas hipóteses, seus objetivos e principalmente tua metodologia, como a gente já comentou anteriormente, tudo isso pode ser influenciado por todos os aspectos, todas as áreas de conhecimento que a gente viu no gerenciamento de projetos. Né? Como eu disse, a metodologia tem que considerar como eu vou fazer no sentido de aquisições de tempo, de recursos humanos, de custo, como eu vou
desenvolver essa metodologia a partir do meu escopo, né, do detalhamento do meu projeto, ou seja, entender de forma detalhada o que é o meu projeto de pesquisa, a formulação do meu problema, quais as respostas eu vou responder e etc. Então, achei coerente representar aqui por integração todas as áreas de conhecimento para ajudar a gente nesses aspectos da pesquisa científica, né? Cronograma, tempo, né? Como a gente já comentou. Pronto, um fator extremamente importante. Escrita e comunicação. No gerenciamento de projeto, eu destaquei bastante sobre a comunicação, quanto ela é importante para a gente entender e para que tudo no projeto flua de forma que ele compatibilize, que ele converja, né? Que haja uma convergência dele para o resultado final do projeto, conforme ele foi requerido. Ou seja, se trata das pessoas entenderem, de fato, quais são suas atividades, como elas devem ser feitas, como elas influenciam no subprojeto e no projeto, né? Então, comunicação no sentido de entendimento. E aí, na pesquisa científica, no teu trabalho, é muito importante a escrita, porque essa escrita é o que vai determinar o quão compreensível é o teu trabalho, o quanto as pessoas vão compreender, vão entender o que você está pesquisando, né? Então, a escrita bem feita, objetiva, clara, vai fazer com que a tua comunicação seja eficiente do ponto de vista das pessoas entenderem o que você quer expressar, né? Então, é algo ponto. Parece algo óbvio, mas é algo que às vezes é complicado você conseguir, em meio a um trabalho científico, escrever de uma forma em que seu trabalho fique extremamente claro, né, usando os termos adequados, tudo certinho, né? Na prática não é algo tão simples quanto aparenta você falando assim, né? Metodologia. A metodologia já tinha relacionado a integração, a todas as áreas de conhecimento. Eu quis dar um destaque aqui para a tomada de decisão. No gerenciamento de projetos, a tomada de decisão é algo muito importante, né? Está muito relacionado aos riscos. Conforme a tua tomada de decisão, você pode atender ao que você queria, atender aos objetivos, massa. Mas você também pode, numa decisão equivocada também, maximizar os teus riscos de um evento ruim, danoso. Então, a tomada de decisão é algo muito importante que interfere em mais de um aspecto do teu projeto. Na pesquisa científica, é muito interessante, e eu trouxe a metodologia porque ocorre essa tomada de decisão quando tu está fazendo tua metodologia, quando você define qual método você vai utilizar, como você vai utilizar, que equipamento, quando tudo isso são decisões que vão fazer com que tua metodologia ocorra de forma assertiva, como também pode comprometer algum aspecto dela, né? Então eu trouxe esse paralelo não só pelo fato de ambas, tanto na metodologia, ter essa tomada de decisão, né, na pesquisa científica quanto no gerenciamento de projetos, mas para entender o peso que ela tem, né, essa tomada de decisão. Então era um paralelo interessante, assim que eu queria trazer. E aí aqui estão as referências, né? As principais referências do que eu trouxe nesse material para vocês. Gostaria aqui de deixar os meus contatos, e-mail, telefone, tá aqui o meu LinkedIn, meu Lattes e meu Instagram profissional, né? Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu acho que fico extremamente feliz quando eu recebo algum contato, né? Após alguma palestra, alguma conversa, algum debate, porque o conhecimento ele é construído assim, né? Através dessa troca. Então, fiquem à vontade, de fato, sou muito acessível, fico muito feliz, gosto de discutir sobre temas interessantes e que tendem a contribuir na nossa formação como pessoa, como profissional e como acadêmico, né? Deixa aqui o meu muito obrigado, desejar a todos um excelente congresso, gostaria de agradecer imensamente, né? Em nome da professora Amanda, e aos demais organizadores do evento. Queria agradecer imensamente o convite, né? Eu me sinto realmente lisonjeado de poder participar de um evento desse porte. Parabenizo a cada edição
o evento está crescendo e se desenvolvendo num nível aceleradíssimo, né, e bem intenso. E que bom, que coisa boa, né? O evento está cada ano mais lindo, mais repleto de conteúdo, né? Então vocês realmente estão de parabéns. Mais uma vez agradeço o convite, né? E agradeço a vocês que estão acompanhando. Espero que tenham gostado do nosso mini curso, né? Que de alguma forma isso tenha contribuído para vocês, enquanto profissionais, enquanto acadêmicos, né? Que possa facilitar no desenvolvimento de seus projetos, né? Seja acadêmico ou profissional, ou que pelo menos tenha tirado aí um direcionamento para você saber onde buscar, né? Ou saber que existe, ou saber que pode ser útil no desenvolvimento aí das tuas atividades, né? Mais uma vez agradeço, desejo um excelente congresso a todos vocês, e é isso. Até mais.